Na condição de pastor e na condição de discípulo de Jesus, eu quero compartilhar algumas razões para não se votar em Bolsonaro. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Não estamos mais falando sobre uma eleição, falamos sobre o futuro. Ou você acredita em um futuro, ou acredita na esquerda. Homens como Ciro, Lula, Haddad dizem abertamente que a Venezuela é uma democracia. Homens que prometem libertar condenados por corrupção e frear a Lava Jato. Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele. Pois o que eles querem é calar a justiça, calar a imprensa. E acham que um país onde se mata o seu povo pelas ruas e se come carne podre é um bom lugar para viver. Não, nossos filhos não merecem carne podre. Nossa gente não merece covardia. Esse nazista, filho da puta, que nós vamos derrotar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Pequenos delitos. Sabe aquele malandro que roubou o celular que você ainda está pagando? O Haddad quer que ele fique solto porque foi só um pequeno delito. Pequenos delitos. Sabe aquele assaltante que levou sua bolsa quando você estava esperando o ônibus? O Haddad quer que ele fique solto porque foi só um pequeno delito. Você pode até votar no Haddad, mas depois não reclame se for roubado. Não reclame se um tarado passar a mão em você ou na sua filha. Não reclame se um vagabundo der drogas para o seu filho e depois todos eles ficarem livres, leves e soltos. Afinal, para o Haddad, isso é só pequenos delitos. Fala pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter visto o programa do Haddad, que é assustador, eu destrinchei aqui no nosso canal para todos vocês que se interessaram, aí mais ou menos meia hora de vídeo. Mas o G1 fez uma análise bastante interessante, porque ele fez um resumo contrapondo ideias do programa do Bolsonaro com o programa do Haddad. Eu acho isso importantíssimo de ser divulgado, principalmente em vídeo, nesse segundo turno, que a gente tanto precisa de uma vitória de Jair Bolsonaro, que a gente tanto precisa de uma derrota do PT. Então vamos lá, vou falar ponto a ponto para vocês espalharem para seus amigos, para vocês espalharem, utilizarem numa eventual campanha, numa virada de votos aí de quem antes votava no Alckmin, de quem antes votava no Ciro, de quem antes votava no João Amoedo, para agora mudar o voto para Jair Bolsonaro. Ideologia de gênero, né? Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não vai ser admitida, isso está na página 6 do programa do Bolsonaro. Já no programa de Lula de Haddad, criar bolsas de estudo para travestis e transexuais, né? Ou seja, acabou com o critério meritocrático, acabou com o critério socioeconômico, não interessa pobre, rico, não sei o que interessa se você é travesti ou se você é transexual, o que é uma discriminação por lei absurda, até inconstitucional. Presídios. Bolsonaro, prender e deixar na cadeia quem tiver cometido os crimes e acabar com a progressão de pena e a saída temporária, que inclusive é uma das minhas propostas enquanto deputado federal. E já o programa do Lula e do Haddad, reduzir a massa carcerária do Brasil, ou seja, reduzir o número de presos através da liberação dos presidiários. Olha só que maravilha. Então, tá faltando espaço nos presídios? Vamos construir presídios novos? Não, vamos soltar os presos. Essa é a ideia do Haddad para a nossa crise
do sistema prisional. Propriedade privada, programa do Bolsonaro. Retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada. O que é seu e vagabundo nenhum pode tirar de você. Lula e Haddad, enfrentar a criminalização do MST. Ou seja, nós da direita estamos trabalhando para que um projeto que que define grupos como MST que invadem terras, que espalham terror como grupos terroristas, estamos lutando justamente para que o MST seja tratado como merece, que é como um grupo terrorista, e o Lula e o Haddad querem barrar completamente esse projeto. Impostos. Bolsonaro, redução da carga tributária e aumentar a receita destinada aos municípios, ou seja, revisão do Pacto Federativo e você pagando menos imposto sobre o consumo. No programa do Lula e do Haddad, criar imposto sobre exportação, já é difícil exportar, criando imposto vai ficar mais ainda, criar imposto sobre lucros e dividendos, gerando menos empregos, menos lucro significa menos produtividade, menos investimento significa menos empresas, que significa menos empregos, que significa menores salários. É só uma desculpa bonitinha para dizer que eles estão taxando os ricos, mas no final das contas, eles estão tirando dinheiro dos pobres. E aumentar o imposto territorial rural, o ITR, para grandes propriedades. Imprensa. Bolsonaro, contrariedade a qualquer regulação ou controle social da mídia. Ou seja, todo mundo fala aí, Bolsonaro autoritário, não sei o que, quer censura, não sei o que, mas o programa de governo dele, e ele é bastante claro ao dizer que não vai regulamentar, que vai deixar a imprensa completamente livre. Já Lula e Haddad, implantar mecanismo de regulação da imprensa e criar uma empresa pública de comunicação para expor o posicionamento do governo, né? Basicamente, um Ministério da Verdade para expor a propaganda petista, a propaganda populista. Lava Jato, a justiça deverá seguir seu rumo sem interferências políticas. Já Lula e Haddad, promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal. Então, não só eles querem reduzir o poder do Ministério Público Federal para investigação, como também eles querem aparelhar o Ministério Público e o Judiciário com a desculpa de que as minorias não estão sendo representadas no Ministério Público e no Judiciário, então vamos acabar com o processo meritocrático, vamos acabar com o processo técnico e vamos colocar um monte de apadrinhado de partido político lá para representar as minorias. Ministérios. Bolsonaro quer reduzir os 29 ministérios existentes atualmente, ainda não definiu exatamente quantos ministérios quer ter, ou quais ministérios, mas o compromisso é de reduzir os 29 que hoje existem. Lula e Haddad criar 6 novos ministérios, incluindo o Ministério da Pesca, ou seja, aquele ministério absolutamente inútil que existiu durante os governos petistas, vai voltar a existir simplesmente para ter um bonitão lá, para ser chamado de ministro, sendo que ele não faz absolutamente nada, sendo que ele não tem função relevante nenhuma para o país, e poderia muito bem ser uma simples secretaria anexada ao Ministério da Agricultura. Empresas privadas. Bolsonaro, fomentar o empreendedorismo, fazendo com que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa, né? Ou seja, inverter essa lógica de hoje, porque infelizmente hoje o jovem sai da faculdade pensando em fazer concurso público, não porque ele quer exercer a função pública, porque aí não tem problema nenhum. Você quer exercer função pública, tem que prestar concurso mesmo, não tem problema nenhum nisso. O problema é o aluno sair da faculdade querendo prestar concurso público por causa do salário e da estabilidade e não por causa da função que ele vai cumprir. Isso aí tira completamente os incentivos para ele empreender, tira completamente os incentivos para ele continuar estudando, porque ele não está prestando concurso porque ele quer exercer a função pública, porque ele gosta daquela função pública, mas porque ele viu uma vantagem naquele salário, naquela estabilidade, quer ficar lá encostado o resto da vida. Vamos inverter essa lógica para o jovem sair da faculdade querendo empreender, gerar emprego, gerar riqueza. Ditaduras socialistas. Bolsonaro deixar de louvar ditaduras assassinas socialistas e desprezar democracias importantes. Já o programa do Lula, no sentido contrário, desenvolvimento da infraestrutura de países do Mercosul, incluindo a Venezuela, ou seja, lembra de todo aquele dinheiro do BNDES que a gente já destinou para Venezuela, para Cuba, para Nicarágua, para Angola, que a fundo perdido, que nunca mais voltou pro Brasil? Pois é, o PT quer continuar essa política de financiar ditaduras totalitárias com o nosso dinheiro. Sindicatos. Bolsonaro, o sindicato deve ser voluntário contra a obrigatoriedade do imposto sindical, ou seja, você só paga o seu sindicato se ele te representar. Se ele não te representar, você não tem obrigação nenhuma de pagar, como é o certo, como é o justo, como é o moral a se fazer. Lula e Haddad, valorização dos sindicatos e associações de trabalhadores, ou seja, mais do nosso dinheiro do pagador de impostos indo para financiar um monte de vagabundo que nunca trabalhou na vida e tá lá para fazer militância petista. Agronegócio. Bolsonaro, segurança no campo, políticas para consolidar o mercado interno e abrir novos mercados externos, melhora da logística para distribuição. Uma das principais demandas do agronegócio hoje é justamente o custo Brasil, resolver o custo Brasil, porque a nossa infraestrutura é péssima, não tem como escoar os nossos produtos, a gente perde competitividade justamente por causa disso. O nosso agronegócio é muito bem desenvolvido, tem muita tecnologia, tem muita mão de obra qualificada, mas infelizmente sofre por estar no Brasil e não ter uma infraestrutura de país desenvolvido. O projeto Bolsonaro é justamente promover e incentivar a construção dessa infraestrutura. Do Lula e do Haddad, a regulação do agronegócio para evitar a ampliação de grandes latifundiários.
implantar a reforma agrária e distribuir terras ao MST e indígenas, né? Ou seja, ficar distribuindo terra para quem não produz ou para quem não tem as condições de produzir e acaba vendendo a terra no final da reforma agrária. Constituição. Bolsonaro, respeito e obediência à Constituição. Lula e Haddad estabeleceu um novo processo constituinte, ou seja, uma nova Constituição para aumentar os poderes do governo e centralizar ainda mais os poderes no poder executivo, ou seja, no presidente da República, que vai poder atropelar judiciário e Congresso Nacional. Médicos cubanos. Bolsonaro avaliar os médicos cubanos para testar sua capacidade. Os aprovados vão receber seu salário integral sem destinar recursos à ditadura cubana. Lula e Haddad ampliar o programa Mais Médicos, né? Ou seja, mandar mais do nosso dinheiro para a ditadura e continuar desviando o dinheiro do salário dos médicos cubanos. Segurança. Bolsonaro, tolerância zero com crime e redução da maioridade penal. Lula e Haddad, desmilitarização das polícias e iluminação com LED nas ruas. Ou seja, o programa do Haddad basicamente pensa que bandido é vampiro e que simplesmente se colocar uma lanterna na cara dele, ele vai derreter, vai evaporar e você não vai mais ser assaltado. Justamente para combater esse absurdo, o programa do Bolsonaro promove e defende a tolerância zero com crime. Essas são as diferenças essenciais e mais gritantes entre os dois programas de governo. Espero que você consiga fazer bom uso desse vídeo para convencer seus amigos a impedir esse Brasil de caos, esse Brasil de retrocesso que seria um Brasil de governo Haddad, e convença seus amigos a votar no Bolsonaro, mesmo que tenha algumas diferenças, como eu tenho, mesmo que tenha algumas reservas, agora é o melhor que a gente tem pro país. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos, também que você clique aí para se inscrever no nosso canal, no sinalzinho aí também, no sininho aí para você receber as notificações, e é isso aí, até mais. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua. Para você entender um pouco desse lance, dessas porcarias globais se manifestando na internet, para você entender essa inversão de valores no país, onde o errado é certo e o certo é errado, onde o poste faz xixi no cachorro, eu vou ter que entrar num outro assunto, só para você entender a profundidade da desgraça. Antonio Gramsci foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, um dos pensadores mais importantes do comunismo. Nas universidades ele é considerado como um deus, mas não passa de um servo do demônio como Karl Marx. Eu já falei um pouquinho sobre Karl Marx aqui no canal, é só você dar uma procurada no vídeo aí. Antônio Gramsci dizia que a implantação do comunismo não deve se dar pela força, mas de forma pacífica e sorrateira, infiltrando lenta e gradualmente a ideia revolucionária. Conseguiu entender? Não? É o seguinte, os comunistas sempre tentaram implantar o comunismo à base da força, através da luta armada, já impondo terror e tomando tudo de uma vez só, metendo o pé na porta. E o resultado disso foi mais de 100 milhões de mortes pelo comunismo. 100 milhões de pessoas mortas. Isso em tempos de paz. Não tinha uma guerra. Se tratava de genocidas matando seu próprio povo. E a gente vê isso mais recentemente na Venezuela, onde as pessoas estão quase morrendo de fome. Pessoas morrendo nas mãos das milícias armadas do governo. Os venezuelanos estão sendo obrigados a fugir do país, assim como em Cuba. Enquanto isso, Nicolás Maduro ostenta a riqueza e come do melhor a preço de sangue inocente. Con mis propios ojos en mi casa. En los colocados. Capitalismo para o Maduro, socialismo para a população. Eu vou mostrar umas figuras agora para você guardar. Primeiro, o demônio do Karl Marx, o pai do socialismo, que dizia que as classes e raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida, elas devem perecer no holocausto revolucionário. Você não sabe o que é holocausto? Holocausto é massacre, sacrifício, genocídio. E esse texto de Marx foi publicado em 1853, no The New York Daily. Depois veio Lenin, que colocou as ideias de Marx em prática. Todos que resistiam à revolução, a esse ideal revolucionário, eram fuzilados.
Stalin, por exemplo, matou mais de 2,5 milhões de pessoas de fome. A partir de Lenin se deu início ao genocídio comunista na história da humanidade. 20 milhões de mortos na União Soviética. Mais de 65 milhões de mortes na República Popular da China, com Mao Tse-tung. 1 milhão de mortos no Vietnã. Mais de 2 milhões de mortos na Coreia do Norte. E por aí segue o rio de sangue. Mais de 100 milhões de pessoas mortas. O comunismo é um crime contra a humanidade. Existir o partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, é simplesmente ridículo. É o partido da Manuela Dávila, a vice do Haddad. Partido Comunista do Brasil é a mesma coisa que abrir o Partido Nazista do Brasil. É inadmissível. O comunismo deve ser criminalizado. E existe uma proposta do Eduardo Bolsonaro para criminalizar o comunismo. Mas por que o comunismo não é visto como crime contra a humanidade? Por que não ensinam isso nas escolas? A gente vai chegar lá, como a gente também vai chegar nos artistinhas da hashtag Ele Não. É só para você entender. Voltando para o Gramsci. Durante anos ele pensou numa nova forma de implantar o comunismo. De uma forma que houvesse menos resistência. De uma forma diferente da que Lenin tinha tentado. Implantar o comunismo sem meter o pé na porta. Implantar as ideias socialistas, as ideias de Karl Marx, de uma forma invisível. Daí ele criou a maldita Revolução Cultural. Uma das mais famosas frases de Gramsci: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. O plano dele era tornar as pessoas socialistas sem que elas nem mesmo percebessem isso. Agora entrando com isso no Brasil. Isso que os esquerdopatas chamam de ditadura militar em 64, na verdade foi uma contra-revolução. Uma contra-revolução desses ideais marxistas. Uma contra-revolução comunista. Os militantes comunistas tentavam fazer do Brasil uma ditadura comunista. Estavam tentando dar um golpe. O grupinho que a Dilma participava assaltavam bancos, compravam armas, cometiam atentados à bomba. Lula, José Disseu, toda essa galera estava na rua pelo ideal revolucionário. Então o exército brasileiro, com o apoio da mídia na época, com o apoio da população, não vou entrar em detalhes desse assunto agora, o exército combateu esses terroristas comunistas na rua. Tomaram o poder para impedir que esses comunistas tomassem o poder. Caso isso tivesse acontecido, hoje o Brasil seria uma Cuba, mas está bem próximo disso. O erro desses militares foi ter combatido esse grupo nas ruas e achado que isso já estava resolvido. Enquanto os militares estavam no poder, os comunistinhas estavam entrando no campo das ideias. O grupo revolucionário que tentava impor o comunismo à força nas ruas entraram para ensinar nas escolas, nas universidades, entraram nos meios de comunicação, entraram na cultura. E os militares nem sequer deram conta disso. Aí aquele plano de Antônio Gramsci entrou em prática no Brasil. Mas esse gramscismo cultural não é particularidade do Brasil, não. Isso acontece em quase todo o mundo. A ONU, por exemplo, foi tomada por esse ideal revolucionário. Defendem ditadores genocidas pelo mundo, defendem a candidatura do Lula mesmo estando preso. Voltando para o Brasil, 50 anos de ideologia marxista no nosso país. 50 anos das ideias de Marx implantadas na cultura do nosso país, sendo empurrada goela abaixo nas universidades, em tudo quanto é lugar. Entraram no cinema, entraram na música, nos jornais, nas rádios, nos meios de comunicação, entraram nas igrejas, criaram uma hegemonia desse pensamento revolucionário. O gramscismo se resume em manipulação. Manipulação da história, manipulação da informação, manipulação das pessoas, manipulação das mentes. Como eles tomaram o ensino, os livros do MEC são de ideologia marxista. Aqueles comunistas que tomaram as escolas e universidades na época ensinaram para alunos, que se tornaram professores, que ensinaram para alunos, professores, alunos, jornalistas, escritores, foram formando gerações com o mesmo pensamento. Aí chegamos no lixo cultural que a gente está hoje, nessa completa inversão de valores. A gente não chegou onde está da noite para o dia. Foi necessário anos de planejamento maligno para destruir toda uma cultura. Por isso que hoje você vê uma mídia esquerdopata
manipulando pessoas, manipulando informação, estão manipulando jornais, manipulando os livros. Os artistas da música são manipuladores, os artistas de TV são manipuladores, o teatro, o cinema foram manipulados um dia e hoje manipulam. Eles aprenderam assim. Eles não ensinam nas escolas o quanto o comunismo é perverso, porque isso não interessa para eles. Então eles apagam da história. E nesse ideal marxista não há espaço para opositores. Eles proíbem qualquer ideia contrária à ideia deles. Aí eu vejo muitos falando que os professores ganham mal, mas a maioria deles são responsáveis pela própria desgraça. Eles são os agentes que pregam essas mentiras nas escolas. Não tem investimento em educação de forma proposital, para a sociedade não pensar, para não se opor àquilo que é imposto. Uma população burra é muito fácil de manipular. Então todo esse plano macabro colocou em você uma mentalidade socialista e você nem sabe disso. Muitos pensamentos que você tem hoje não são seus. Muita gente que até é pró-Bolsonaro com algumas mentalidades marxistas. Quando, por exemplo, eu vejo gente aqui pró-Bolsonaro, mas que fala mal do Donald Trump, sendo que nos Estados Unidos fazem o mesmo com Trump como fazem com Bolsonaro aqui. E eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos também. Agora vamos entrar na hashtag Ele Não. Essa hashtag Ele Não surgiu naquele grupinho Mulheres contra o Bolsonaro, que na verdade deveria se chamar militantes pró-Lula, pró-Ciro, pró-Haddad, pró-Stalin, pró-Karl Marx, pró-Gramsci, pró-genocídio comunista. Esse era o nome correto para o grupo. Quem são as criadoras do grupo, as administradoras desse grupo? Militantes de partidos políticos como o PSOL, militantes que sofreram a lavagem cerebral marxista na universidade. E essas da foto aí são um exemplo disso. Para você ter uma ideia do jogo de manipulação, parece que tem muita gente, né? Agora eu vou mostrar a verdade para vocês. Para você ver aí que não são fotos diferentes, olha o cartaz lá atrás, olha a mulher de branco na frente com o lenço verde no pescoço, tudo vazio em volta e os fotógrafos deitados no chão fazendo a foto. São minoria, mas tentam manipular como se fosse um número significativo. Aí agora eu te pergunto, por que não fizeram uma página Mulheres contra o Bolsonaro ao invés de um grupo? Porque na página você tem que ir curtir para contar como número. No grupo você pode incluir pessoas sem que elas queiram. Você nem percebe e já foi incluso no grupo. Por isso o número sempre oscilava, porque quando as mulheres de verdade percebiam isso, saíam do grupo. Aí colocavam mais e saíam do grupo. Aí imediatamente os meios de comunicação marxistas fizeram a publicação da matéria. Grupo atinge mais de 1 milhão de mulheres. Tudo trabalha junto. Pesquisa eleitoral do Datafolha, tudo a mesma coisa. Eu estava falando das administradoras, as que lideram e cabeçam isso. Agora quem são as outras pessoas que de fato participam desse grupo? Essas pessoas que colocam nas redes sociais a hashtag Ele Não, ou a capinha Mulheres contra o Fascismo, sem nem saber o que é fascismo. São pessoas manipuladas por essa militância. Pessoas do grupo LGBT, que para mim é o maior grupo que é feito de massa de manobra por essas ideologias políticas. Também participam menininhas que não estudam nada, mas que são influenciadas por artistinhas globais, influenciados por aquilo que diz na TV. E muitas outras mulheres que participam são professoras de humanas, que foram ensinadas por marxistas e se tornaram marxistas. E é a única coisa que elas sabem. Então quando você vê Daniela Mercury, Débora Seco, Dado Dolabella, Sasha, Fernanda Lima e mais um monte de artistinha postando conteúdo contra o Bolsonaro, são exatamente esses os agentes de manipulação das massas. Foram manipulados um dia e manipulam hoje. Tanto que você não vê eles fazendo ataques contra outros candidatos. Tem um que foi condenado e preso, o Lula, mas desse elas não falam mal. Na verdade, não falam nada. Só há ataques ao Bolsonaro. E se mobilizaram agora para fazer isso porque a Globo não pode fazer de forma direta como estava fazendo. O Bolsonaro sofreu um atentado e está internado. Todos os outros candidatos envolvidos em corrupção. Mas esses grupinhos não falam nada. Todos são contra o Bolsonaro porque ele é o único candidato contra essa ideologia marxista que entrou na nossa cultura. Essa ideologia que faz a gente de escravo há quase 50 anos. Ele é o cara que rompe com esse sistema. Para você ter uma ideia, a Débora Seco fez postzinho hashtag Ele Não com um discursinho todo moralista contra o Bolsonaro. Mas a Débora Seco já foi condenada
por ter desviado dinheiro público, dado Dolabella com postinho contra o Bolsonaro. O mesmo foi preso por não ter pagado pensão e há poucos dias foi condenado novamente por injúria à ex-mulher. A Sasha mora em outro país, num país capitalista, onde a economia funciona, onde tem emprego, mas quer candidato socialista no Brasil. A Daniela Mercury captou 270 mil reais da Lei Rouanet para produzir um álbum em estúdio. Aí fez postzinho lá contra o Bolsonaro. Foi massacrada dentro do próprio Instagram. Então esses que fazem hashtag contra o Bolsonaro sugam do dinheiro público ou são beneficiados de alguma forma, lucram com esse sistema podre, assim como as mídias estão manipulando a população para não perderem os seus privilégios. A Rede Globo faturou 6,2 bilhões de reais durante o governo de Lula e Dilma. O Bolsonaro falou sobre isso no Jornal Nacional. Depois o Bonner fez uma nota dizendo que aquilo que o Bolsonaro havia dito era mentira. O Bolsonaro entrou com uma ação contra a Globo pedindo direito de resposta. O Rogério Betim fez um vídeo a respeito disso, mas não foi dado o direito de resposta ao Bolsonaro porque ele não especificou em que data a Globo teria recebido bilhões. Eles receberam bilhões no governo de Lula e Dilma. Atualmente são milhões. Então o erro estava aí. Todos esses artistinhas, toda essa mídia, todos esses jornalistas, todos esses que lucram desse sistema podre, cada um deles tem um Nicolás Maduro dentro. Comem do melhor, vestem o melhor, viajam pelo mundo a preço de sangue inocente. E você segue nas redes sociais. Começa a boicotar esse tipo de gente. São pessoas sem escrúpulos. São fantoches formando outros fantoches. O que me espanta são alguns artistas do meio gospel que não se manifestam a respeito. Enquanto as pessoas do lado do mal fazem questão de propagar o mal, de fazer publicidade para o mal, aqueles que conhecem a verdade não se manifestam para não perderem seguidores. Eles vivem numa realidade completamente diferente da realidade do país. Atualmente o André Valadão se posicionou a favor do Bolsonaro e pouquíssimos outros se posicionaram também. E por que eu tô falando de cantores gospel e não tô falando dos cantores normais? Porque esses cantores cristãos têm primeiramente um compromisso com Cristo. Então têm obrigação e o dever com a verdade. Os outros cantores normais têm obrigação com eles mesmos, deveriam ter com o país, mas caso se manifestem, são boicotados e atacados por essa mídia podre. Já os cantores cristãos não deveriam se importar com esses ataques, porque afinal não fazem isso por dinheiro, nem por seguidores. Na verdade, a população brasileira não aguenta mais a situação do nosso país. O socialismo implantado destruiu a nação. A gente já chegou no limite. Por isso, esses mesmos artistinhas que tentam atacar o Bolsonaro são esmagados dentro da própria rede social. Aí ou eles apagam o post ou bloqueiam os comentários, como a Daniela Mercury fez. Eles não suportam oposição. Igual a mídia, igual aos professores das universidades, iguais a todos os ditadores comunistas. E aqueles que se opõem a essa militância revolucionária são chamados de fascistas, são xingados, desmoralizados, porque a militância não consegue refutar ideias. Eles não pensam, então acabam fazendo ataques pessoais. Tentam sempre ridicularizar os outros. São pessoas ruins. Agora que você já sabe um pouco de como tudo funciona, já deu para você perceber que só existem dois lados. O lado certo e o lado errado. O lado do bem e o lado do mal. Mas essa revolução cultural de Gramsci inverteu os valores. Muitas pessoas não têm senso moral. Não conseguem identificar o bem e o mal. De um lado está o grupo que quer Lula, Ciro, Haddad, Marx, Lenin, querem o socialismo, querem essa cultura que já matou mais de 100 milhões de pessoas. E do outro lado, a gente tem a ruptura desse sistema. O único candidato depois do Enéas com a oportunidade de livrar a gente dessa escravidão maligna marxista, que é o Bolsonaro. Ele não é corrupto, ele não defende bandidos, ele não está preso, ele não vai manter a Lei Rouanet, ele não vai permitir que essa ideologia marxista satânica termine de destruir o nosso país e a nossa família. É através da vida dele que Deus vai libertar esse país. Nós somos esse país. Jair Messias Bolsonaro,
para você que é honesto e que não se permite mais ser um fantoche, ele sim, compartilha essa mensagem, faz um comentário no vídeo para ele ter relevância, ir pro em alta e alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e até a próxima. O ponto alto do 13º Congresso Nacional é o ato político, que conta com a presença do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidenta da República, Dilma Rousseff. Esteve ao lado do presidente Lula em todas as eleições desde 1989. Há 1 ano e meio atrás, morria em acidente aéreo o ministro Teori Zavascki. Hoje, os resultados das investigações apontaram para a falha humana. Será? Li essa mesma mensagem quando da morte do ministro e volto a colocá-la hoje. Peço perdão aos amigos mais uma vez por não postar uma linda mensagem de alegria e inspiração. Mas há momentos em que me sinto forçado a escrever aquilo que, se por um lado não alegra e inspira, por outro esclarece e faz pensar. Teoria da conspiração. Será que existe alguma possibilidade do Brasil estar sendo vítima de uma conspiração político-criminosa? Não, acho que não. Tá vendo muito filme de 007, isso é coisa de Hollywood, não acontece na vida real. Coincidências e acidentes, sim. Essas coisas acontecem. Vistos de maneira isolada, pode parecer que sim. Mas se somarmos alguns outros fatos ocorridos num passado muito próximo, talvez nos surpreendamos com essas tais coincidências. Em 2001, depois de discordar da alta cúpula do partido que queria interferir em sua gestão, o prefeito de Campinas, Toninho do PT, foi assassinado a tiros. Até hoje, ninguém sabe qual foi a motivação do crime. Sua família fala em queima de arquivo. 2002. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi torturado e morto. A família diz que ele se opunha aos dirigentes do PT, partido do qual fazia parte, por ter descoberto um grande esquema de corrupção administrado pela cúpula da agremiação partidária. Durante o processo de julgamento dos acusados pela morte do prefeito, 7 testemunhas, morreram em circunstâncias até hoje não esclarecidas. Outras 13 testemunhas de defesa arroladas foram dispensadas do júri. 6 delas porque foram chamadas pelos advogados que abandonaram a tribuna. 5 simplesmente não compareceram. E 3 foram dispensadas pelos outros advogados. 2008. Arthur Sendas, membro do Conselho de Administração da Petrobras, morre assassinado na porta de seu apartamento com um tiro no rosto, em circunstâncias até hoje não explicadas. Sendas vinha tendo frequentes desentendimentos com a então presidente do conselho da mesma empresa, Dilma Rousseff. O executivo Roger Agnelli comandou a companhia Vale do Rio Doce por 10 anos, colocando-a entre as 10 maiores empresas de mineração do mundo. Em março de 2001, foi iniciada uma campanha do governo petista para demiti-lo da Vale. Dilma Rousseff, então articuladora dessa campanha nas questões relacionadas a Minas e Energia do candidato Lula, enviou Guido Mantega para convencer o Bradesco, principal sócio da Vale, a aceitar sua substituição. Em outra frente, o ministro Edson Lobão pressionava publicamente a empresa a pagar 5 bilhões de reais de royalties pela exploração do solo do país. Em 14 de março, Agnelli havia enviado a Dilma uma carta onde expressava sua preocupação
de que a disputa dos royalties estava envolvida num contexto político e que haveria desvio de verbas na prefeitura de Paraupebas, onde ficava a sede da Vale. A empresa já havia pago 700 milhões de reais ao município, que continuava com péssimos índices de desenvolvimento humano. O entorno da cidade estava cercado por favelas, bairros próximos ao centro tinham esgoto a céu aberto e ruas sem asfalto. Com o apoio do BNDES e da Previ, que juntos detinham 60,5% da Vale, a Agnelli foi substituído, deixando a presidência em maio de 2011. No dia 19 de maio de 2016, a Agnelli morreu em uma queda de avião em São Paulo, após escrever uma carta com denúncias sobre corrupção na Vale. A caixa preta do avião nunca foi encontrada. Julho de 2013. Um acidente aéreo mata 4 principais executivos da Bradesco Seguros. Nesse desastre, eu, particularmente, perdi 2 queridos amigos, que eram pilotos da aeronave. A caixa preta foi encontrada destruída e não ajudou a esclarecer os motivos da queda. Em 2014, Eduardo Campos morre em queda de avião durante sua campanha presidencial, justamente quando seu nome começava a ganhar força contra a candidatura de Dilma. A caixa preta do avião, mais uma vez, não foi encontrada. Dia 9 de novembro de 2015. O corpo de Sebastião do Rego Barros, 75 anos, foi encontrado na calçada do prédio onde morava em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, entre 2002 e 2005, e acabou sendo substituído por suas constantes discordâncias de opinião sobre a condução da agência com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Sebastião caiu do 11º andar do edifício em que residia. As circunstâncias da queda até hoje não foram esclarecidas. 19 de janeiro de 2017. Um avião King Air C-90 seminovo com pouco mais de 10 mil horas de voo, pilotado por Osmar Rodrigues, piloto e instrutor de voo, com mais de 28 anos de experiência e especialista em voos entre Campo de Marte, São Paulo, e Paraty, Rio de Janeiro, caiu tendo a bordo o ministro Teori Zavascki. Teori era relator dos processos da Operação Lava Jato e ia homologar nos dias subsequentes as delações premiadas dos executivos da construtora Odebrecht, que entregariam todos os nomes dos políticos envolvidos nas apurações da operação, capitaneada pelo juiz Sérgio Moro. 6 de setembro de 2018. Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, é esfaqueado enquanto era carregado pelo povo na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O ator do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, militante do PSOL, desempregado há mais de 3 anos e vivendo de pequenos bicos, viajou de avião até o local onde o Bolsonaro iria se apresentar e ficou hospedado em um hotel. No quarto que ocupou, a polícia encontrou 6 celulares, 2 laptops, mais de 14 mil reais em dinheiro. Assim que a notícia da prisão de Adélio foi divulgada, uma equipe de 5 caríssimos e famosos advogados criminalistas apresentou-se para fazer sua defesa. Porém, quando questionados sobre quem estaria pagando pelos seus serviços, recusaram-se a prestar tal informação, alegando segredo profissional. 28 de setembro de 2018. A polícia conclui que Adélio agiu sozinho no crime contra o candidato. Era apenas um lobo solitário, como são chamados esses homicidas. Lobo solitário, desempregado, hospedado em hotel, com 6 celulares,
2 laptops, 14 mil reais de dinheiro e equipe de criminalistas famosos. Um pouco estranho para um desempregado? Não, com certeza, tudo isso devem ser apenas coincidências. Acho que esse nosso povo brasileiro é que tem imaginação demais. Wilson Sadotti. Porque há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Stalin era um grande ditador totalitário. Ele acreditava que fora escolhido pela providência para transformar a sociedade e construir um mundo ideal, o comunismo. Para realizar esse projeto colossal, Stalin precisava destruir tudo para poder reconstruir. Erradicar os privilégios, eliminar os traidores e, se necessário, até exterminar metade da população. Por 1 ano e meio, ele colocou em prática um sistema científico de eliminação em massa chamado de o Grande Expurgo. Entre julho de 1937 e novembro de 1938, ele mandou executar 800 mil russos. 1.500 vítimas por dia, uma a cada 57 segundos. A fome do começo dos anos 30, organizada por Stalin, é a mais arrasadora de todas, sobretudo na Ucrânia. Morrem de fome 5 milhões de seres humanos. Pusemos à fome o nome Holodomor, palavra ucraniana que significa extermínio pela fome. Enquanto os membros do Comitê Central, como Lenin, preferem Rolls Royces, Stalin prefere carros americanos, como este Packard. Manda construir 20 dachas. Estas moradias de luxo estão espalhadas por toda a Rússia. Sente-se feliz nessas casas onde constantemente canta árias de ópera. Enquanto o povo morre de fome, Stalin pesca trutas e lê desenfreadamente. Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совесть. Stalin sempre mentiu, traiu e matou. No seu mundo utópico forjou uma nova sociedade e um novo homem. O homem vermelho. Vermelho de revolução. Vermelho de sangue. Porque há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. Lia os seus livros. Candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, fez campanha em São Paulo hoje. Amigos católicos e evangélicos de todo o Brasil, quando vi 2 ateus, Haddad e Manuela Dávila, 2 pessoas que não acreditam em Deus, comungando, me senti enojado. O candidato do PT assistiu à missa em celebração a Nossa Senhora Aparecida, ao lado da mulher, da vice Manuela Dávila e de políticos do PT. Escuta aqui o repórter da Rede Goebbels, comunista. Eu não vou te xingar não, porque você é empregado, você precisa ganhar o teu, né? Mas eu vou te dar uma aulinha elementar. O marxismo, inventado pelo Karl Marx, por isso que chama marxismo, que é o inventor do comunismo, primeiro mandamento, deleta Deus, vamos matar Deus. Religião é o ópio do povo. Na Revolução Bolchevique lá na Rússia, mais de 300 mil padres foram estribuchados e degolados. Eles não podem nem ver falar em religião. Na China não tem um. Se tiver, eles sai matando. Todo marxista, comunista, socialista, mesma merda isso, são ateus. Eles odeiam Deus e odeiam religião e odeiam o povo cristão. E a finalidade desses comunistas é
apagar, aniquilar o cristianismo no Ocidente como um todo. Eles seguem a agenda globalista que quer isto. E esse Haddad é um comunista com teses de mestrado e doutorado calcado nisso, o socialismo, o marxismo. Ele é um ateu, um comunista, um farsante, porque um homem que vai numa igreja para comungar, para enganar os outros, para enganar os ignorantes, que tem muito no Brasil, não passa de um farsante, um falastrão, um charlatão, que é o que esse Haddad é. E essa Globo, que apoia o comunismo e apoia esse PT, juntamente com Datafolha, Ibope e toda essa escória que fica menosprezando o cristianismo e insultando as famílias brasileiras diariamente, colocando novelas e homem com homem beijando na boca, essas coisas, patrocinando passeatas de LGBT, escarnecendo Nosso Senhor Jesus Cristo com essas coisas que a gente vê aí, né? Eles que patrocinam isso, tudo isso é patrocinado por eles. Todo esse escarnecimento de Cristo, tudo que vocês verem é patrocinado não só pelo PT, mas por toda a esquerda, que eles odeiam religião e Deus. Então vai esse demagogo, esse vagabundo, charlatão, farsante, canalha, representante de toda essa canalice, chamada PT Etcatervas, vai comungar com um padre comunista igualzinho a ele, que esse padre é uma besta quadrada, um comunista descarado, e vem com esses mimimis. A Marcha das Vadias, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem contra a Igreja Católica. Chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam duas imagens, de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. Nossa Senhora da Aparecida é uma santa muito importante. Agora, um candidato desse, comunista, nojento, charlatão, farsante, e comungar, falar em Nossa Senhora da Aparecida, e é isso que esse estrupício, essa carniça representa. Então você que está me ouvindo, todo comunista é um ateu, é um farsante, ele renega Deus, renega a nossa cultura, a nossa civilização, que é cristã, e quer deletar Cristo e o cristianismo como um todo. E vão comungar numa missa para fazer média, para enganar tonto. Como aquela teologia da libertação daquele comunista bofe, é a mesma coisa. Esse povo dá nojo em urubu, em hiena, em dragão de Komodo. Esse povo não vale 10 gramas de bosta de porco.